Pronto, pessoal, eu já ativei o link que estava no slide e agora a gente tem uma visão tridimensional e dinâmica da estrutura cristaloquímica de um piroxênio. Aqui eu trouxe para vocês como exemplo a estrutura cristaloquímica do diopsídio. O diopsídio é um clinopiroxênio que tem em sua composição, além de silício e oxigênio, que geram os tetraedros de silício, temos também cálcio e magnésio, e eles estão coordenados em sítios catiônicos diferentes. Então a gente está vendo, em primeiro lugar, são duas estruturas que representam a mesma coisa. A parte da esquerda, a gente está vendo só os tetraedros, para a gente conseguir entender como que eles funcionam como uma cadeia. E na porção da direita, a gente está vendo as unidades poliédricas que resultam da coordenação dos cátions modificadores, ou seja, cálcio e magnésio. Então vamos dar uma olhada em como que é interessante você observar a estrutura dos piroxênios em outro plano, ou modificando o eixo conforme você vai observando a estrutura. A primeira coisa que a gente vai observar do diopsídio é a sua unidade fundamental, os tetraedros de silício, que são esses aqui, ó, que estão organizados de maneira a gerar cadeias simples. Então, essas cadeias, no caso, elas estão saindo da tela. Vamos virar aqui, ó. Olha as cadeias de tetraedro, como elas estão dispostas, tá vendo? Então, elas são simples porque elas não estão encostando em outra cadeia. Nenhum momento elas encostam em outra cadeia de tetraedro, de silício. Elas têm, entre as cadeias, uma estrutura que é composta por unidades poliédricas que vão ocupar ali como cátions modificadores. Nesse caso eu trago o diopsídio, então é cálcio e magnésio, mas eles nunca se encostam. Por isso que é um inosilicato de cadeia simples. E mais do que isso, aqui a gente consegue ver uma visão, uma maneira de observar que sim, de fato, são unidades tetraédricas que se ligam de maneira a gerar uma cadeia simples. Mas se a gente vê em outro eixo, sob outra perspectiva, a gente vê que as cadeias vão se intercalando. Então olha que interessante. Aqui você tem, no meio dessa estrutura, um sítio catiônico. Qual que é esse sítio catiônico? Como a gente está entre as bases de tetraedros de silício, eu já sei que esse é o sítio M2. Aqui do outro lado, a gente vê que existe um sítio catiônico entre os oxigênios apicais de um tetraedro de silício. Aqui é o nosso sítio M1. Então veja que essa parte aqui do vídeo, a porção à esquerda do vídeo, é mais fácil da gente entender como que os tetraedros estão se organizando de maneira a gerar essas cadeias. E agora a gente vai para o outro lado do vídeo, para a parte à direita, em que a gente vê, não está muito bem representativo, porque um dos sítios está em amarelo e outro está em verde. Poderiam ter usado cores mais díspares, né? Mas a gente consegue observar duas áreas diferentes que são compostas por cátions diferentes que vão gerar estruturas diferentes. Então, olha que interessante. Vamos primeiro para esse sítio aqui. O sítio que está com o número 2. Qual sítio catiônico é esse? Nós estamos num sítio catiônico que está entre os oxigênios apicais. A gente está vendo isso. Então, a gente sabe que esse é o sítio M1. O sítio M1, como diz o título aqui, tem em sua ocupação, coordenado de maneira octaédrica, no centro desse sítio nós temos o magnésio, que é o elemento que forma o diopsídio, por exemplo. Por que ele é o sítio M1? Bom, porque ele está entre os oxigênios apicais dos tetraedros de silício. Por que ele chama-se sítio octaédrico? Porque ele está em coordenação octaédrica. E o elemento que está no centro dessa estrutura é o magnésio. E o sítio M2, cadê? Ele está onde? Ele está aqui, ó, entre a base de tetraedros de silício. Esse é o sítio que tem o número 3. Se a gente abrir aqui, vai ser o sítio M2, em que a gente encontra o cálcio no centro dessa estrutura. Então vejam que interessante a gente conseguir observar tridimensionalmente como a estrutura dos piroxênios funcionam. Olha aqui, agora eu estou observando com vocês outra estrutura. Quando a gente vê de maneira transversal, a gente observa como o sítio M2 é maior em termos de área. Por quê? Quando a gente compara tanto com o sítio tetraédrico quanto o sítio M1, né? Por que isso acontece? Porque o cálcio tem um raio iônico muito maior que o magnésio, muito maior do que o silício. Voltem lá atrás no quadro resumo e vocês vão ver isso. Então a gente consegue ver várias características que estão
todas interagindo em conjunto, de maneira a gerar uma estrutura cristaloquímica única que a gente associa ao diopsídio, que é um clinopiroxênio, ou seja, um mineral do grupo dos inosilicatos de cadeia simples. Então aqui vocês podem trabalhar à vontade, observar sob diferentes perspectivas, sob diferentes óticas. Vocês podem observar em relação à maneira como está organizado os sítios, eixos diferentes. Sugiro que vocês brinquem bastante com esse link, porque vocês vão ter uma visão tridimensional de tudo aquilo que a gente tem discutido nessa videoaula até agora. E é muito importante vocês saberem, porque se vocês entendem como que os elementos se ligam entre si e se coordenam entre si de maneira a gerar uma estrutura cristaloquímica estável, vocês vão ter muita facilidade em diferenciar os minerais de um mesmo grupo. E o exemplo que a gente está tendo hoje é o grupo dos inosilicatos de cadeia simples. E esse é o diopsídio. Essa é a estrutura do diopsídio. Então vocês podem ir para frente, para trás, subir e descer. Vocês podem comparar a diferença entre os raios iônicos dos elementos e assim por diante. Divirtam-se. Agora que nós temos um entendimento muito mais completo sobre como as estruturas cristaloquímicas vão se juntando, se polimerizando, se organizando, de forma a gerar os inosilicatos de cadeia simples, e também sabemos quais os elementos que estão entrando nessas estruturas, sejam aqueles elementos que são considerados os formadores dos silicatos, sejam aqueles elementos que são considerados os modificadores dos silicatos, a gente vai tentar entender como que isso é organizado em uma fórmula química geral. A fórmula química geral dos inosilicatos de cadeia simples, e agora eu vou sempre referir a eles de piroxênio, porque é mais curta a palavra, ela está disposta aqui para vocês. Nós temos os tetraedros de silício, nesse caso, coordenados com oxigênios. Existe uma razão cátion-oxigênio de 3, só vocês fazerem essa divisão, 6 dividido por 2. E vocês têm elementos, os mais variados elementos modificadores, que vão entrando na estrutura e vão gerando piroxênios específicos. O que é o Y? O Y equivale, à fórmula geral, né? O Y equivale ao sítio catiônico M1, que tradicionalmente são ocupados por cátions pequenos, cátions de raios iônicos pequenos. E o X? O X equivale ao sítio catiônico M2, que tradicionalmente são ocupados por cátions grandes. Então vamos lembrar o que a gente acabou de ver lá no diopsídio. O sítio M1 do diopsídio é ocupado pelo magnésio. E o sítio M2 do diopsídio é ocupado pelo cálcio. Se vocês observarem lá atrás, que a gente viu no quadro resumo, vocês vão ver que o raio iônico do cálcio é maior do que o raio iônico do magnésio. Quais os cátions que a gente pode ter na estrutura geral dos piroxênios? Bom, pode ter alumínio, titânio, lítio, cálcio, sódio, magnésio, ferro. Os mais variados tipos de cátions modificadores podem entrar na estrutura, a depender do sistema que está se cristalizando. O alumínio ele pode substituir o silício no sítio tetraédrico, como a gente tinha observado em alguns slides para trás. Pode acontecer, não é regra, mas ele sim tem condições de se coordenar de maneira a gerar um tetraedro. Todas essas modificações na estrutura cristaloquímica e na composição química dos piroxênios vão gerar uma variedade muito grande de minerais. Então, o grupo dos piroxênios é composto por 56 membros ao todo. Então, lembrem-se, existem semelhanças em relação a todos esses membros. Quais semelhanças? A estrutura cristaloquímica tridimensional, composta por cadeias simples de tetraedros, sítios M1, sítios M2, mas o que vai dar essa variedade de minerais é os cátions que vão entrar, tanto os grandes quanto os pequenos, e a depender dele, a depender do tamanho desses cátions, até mesmo o sistema cristalográfico do mineral vai ter que ser reorganizado, tá? Então, se você tem um mineral, por exemplo, que tem apenas magnésio e ferro na sua estrutura, nos seus sítios M1 e M2, são cátions menores, são cátions que conseguem se coordenar ali sem ter uma estrutura muito aberta.
pode-se cristalizar um ortopiroxênio, já vamos falar sobre eles. Agora, se for entrar no sistema um cátion já bem maior, um cátion mais robusto, como um sódio, como um cálcio, por exemplo, você vai ter aí um sistema mais aberto que vai ter que se cristalizar em outro sistema cristalográfico e a gente vai ver mais para frente quem são eles. Mas são os clinopiroxênios, de maneira geral. Se você tiver no espaço X e no espaço Y, lembre-se quem são eles, os sítios catiônicos, no caso M2 e M1. Se ambos os sítios são ocupados por cátions pequenos, nós vamos ter um mineral que vai se cristalizar no sistema cristalográfico ortorrômbico, com um número de coordenação, número 6. Aqui nós temos o exemplo do grupo, do subgrupo, na verdade, dos piroxênios que se cristaliza nesse sistema, que é a ferrosilite e a enstatita. E aqui nós temos um exemplo da estrutura cristaloquímica, a organização cristaloquímica, num plano 2D. É muito semelhante ao que a gente tem visto até agora. Tetraedros unindo-se, gerando cadeias simples. Entre as bases dos tetraedros, nós temos o sítio M2. Entre os oxigênios apicais dos tetraedros, o sítio M1. Aqui a diferença é que os poliedros do sítio M1 e do sítio M2 são ocupados por cátions pequenos, os dois. Isso vai resultar em uma cristalização de um mineral em um sistema mais organizado, no caso, o sistema ortorrômbico. O que acontece se em X nós temos um cátion grande e se em Y nós temos um cátion pequeno? Bom, a gente tem o nosso diopsídio, é um exemplo clássico. Lembrem-se que em X, quem é X? O sítio M2. Quem é Y? O sítio M1. No sítio M1, a gente tinha o magnésio, lembram? No sítio X, que no caso é o sítio M2, nós tínhamos o cálcio. E agora a gente está vendo isso aqui. Nós temos os tetraedros, temos um sítio que fica entre os oxigênios apicais, que vai estar ocupado por magnésio, e nós temos aqui do outro lado, a gente consegue ver os sítios M2, que estão entre as bases dos tetraedros e são ocupados, nesse caso, por cálcio, tá? Então, olha que interessante como a gente trabalha com a estrutura da cristaloquímica dos piroxênios. Eu peço desculpas pelo erro aqui, isso aqui não é um poliedro de cálcio, isso aqui é um poliedro de magnésio, até porque nós estamos trabalhando com um poliedro que se encontra entre os oxigênios apicais, então esse seria o sítio M1, e ele é tradicionalmente ocupado por cátions menores, então como eu sei que o magnésio é um cátion menor do que o cálcio, eu sei que ele se encontra aqui. Então, na verdade, a legenda deveria refletir que essa porção em amarelo é um poliedro de magnésio. Vocês já sabiam disso. E por fim, nós temos uma situação em que tanto o sítio M1 quanto o sítio M2 serão ocupados por cátions muito grandes. Os minerais vão se cristalizar em um outro sistema cristalográfico, que é o sistema triclínico. É um sistema menos organizado, digamos assim. Então nós temos como exemplo a volastonita, que tem nos seus sítios X e Y o cálcio, que é um elemento, é um cátion com raio iônico bem grande. Então a estrutura vai ficar um pouco mais aberta, ela precisa ficar um pouco mais aberta porque o cálcio ocupa muito espaço. Podemos encarar como se a estrutura ficasse um pouco deformada até mesmo, gerando a volastonita, que inclusive é considerada um piroxenoide, né? Semelhante à estrutura dos piroxênios, mas se afastou a tal ponto da simetria dos inosilicatos que a gente até chama de piroxenoide. E aqui, lembrando vocês de conceitos já vistos em outras disciplinas, mas agora se tornam muito importantes. Nós temos os sistemas cristalográficos, que a gente acabou de observar. Ortorrômbico, monoclínico e o triclínico. No sistema ortorrômbico, que vão ser cristalizados os ortopiroxênios, por exemplo, o que a gente tem nesse sistema? Todos os eixos têm tamanhos diferentes, mas os ângulos entre esses eixos são iguais, 90 graus. Então existe uma simetria maior, principalmente quando a gente compara com o sistema monoclínico, que tem os eixos diferentes e nós temos apenas dois ângulos iguais.
O terceiro ângulo seria diferente de 90 graus, que é o ângulo beta aqui. Então, é um sistema cristalográfico um pouco menos organizado, um pouco menos simétrico, digamos assim. Isso tem como consequência na entrada do cálcio, por exemplo, em um sistema de cristalização de diopsídio, por exemplo, vai entrar o cálcio ali, que é um cátion maior, vai acabar incomodando a estrutura e ela vai ter que se cristalizar em um sistema cristalográfico diferente, menos simétrico. E agora a gente entra numa subdivisão do grupo dos piroxênios. Os piroxênios que são cristalizados no sistema ortorrômbico, e a gente sabe por que isso acontece, a gente acabou de ver, vão gerar os ortopiroxênios. Nós também chamamos eles de piroxênios ferromagnesianos. E os piroxênios que se cristalizam no sistema monoclínico vão gerar os clinopiroxênios, que são os piroxênios sódico-cálcicos, sódicos, etc. Lembrem-se que a gente sabe por que o sistema ortorrômbico se faz presente, por causa do tamanho dos cátions, por causa da coordenação dos cátions, e a mesma coisa também vale para o sistema monoclínico. Qual que é uma característica diagnóstica, inclusive, para esse grupo? As clivagens. Os piroxênios, os minerais que perfazem o grupo dos piroxênios, possuem, se você estiver observando a seção basal do cristal, eles possuem duas clivagens boas com ângulos de 87 graus entre si. Elas são acentuadas no que diz respeito a conseguimos observar elas com muita clareza, mas elas são irregulares e interrompidas, então elas não são perfeitas, mas elas são muito bem acentuadas, elas são facilmente observadas. Teoricamente, esse ângulo é de 87 graus entre esses dois planos de clivagem. Mas a gente dá uma arredondada aí e a gente fala que os piroxênios têm um ângulo de clivagem de 90 graus entre os dois planos de clivagem. A partição também é frequente, mas as clivagens, quando observadas em seção basal, fazem um ângulo de aproximadamente 90 graus entre elas. E essa é uma das características mais interessantes para a gente diagnosticar se estamos realmente trabalhando com piroxênio ou não. Essa riqueza química, ou seja, a capacidade que o grupo dos inosilicatos tem de ter vários tipos de elementos modificadores na sua estrutura, vai gerar esse grande número de membros e a gente precisa de alguma maneira de diferenciá-los, classificá-los, e nós vamos para o mundo da química. Então, esse é um exemplo, tá, de um diagrama triangular de classificação química. Então, aqui no vértice à minha esquerda, nós temos uma composição que se assemelharia a enstatita, ou seja, 100% de magnésio. No outro vértice, nós temos uma composição que chegaria perto ao 100% de ferro, ou seja, uma ferrosilita. Lá em cima do vértice, no único vértice no topo, né, nós teríamos uma composição cálcica, 100% cálcico, e a interseção entre esses três pontos vai dar a química exata de um tipo de mineral específico que a gente está trabalhando. E isso gera campos de estabilidade química que nós temos os nossos minerais específicos. Então vejam que os ortopiroxênios estão aqui embaixo. Ó. Eles admitem em sua estrutura até perto de 5% de cálcio. Depois disso, a estrutura fica mais deformada, mais aberta, gerando outros tipos de piroxênio, que são os clinopiroxênios. Aí temos a pigionita, se for entrando mais cálcio na estrutura, augita, mais cálcio ainda de diopsídio. E vocês notem que a partir de 50% de cálcio nós não temos mais piroxênios. Por quê? A estrutura dos piroxênios não admite mais do que 50% de mols de cálcio. Dessa maneira, você teria mais uma estrutura que se assemelharia a um piroxênio, ou seja, os piroxenoides. Por isso que a gente tem a volastonita aqui no topo. Então, a partir de 50%, você já nem consegue mais admitir que aquela estrutura cristaloquímica seja parecida com um inosilicato. Ela é de fato parecida, mas ela não é igual a um inosilicato. Então, é como se não existisse piroxênios com mais de 50% de cálcio. Mas a gente, quando acontece, a gente fala que ele é um piroxenoide, é uma volastonita que trabalhada junto com os inosilicatos de cadeia simples, mas tem uma estrutura cristalográfica tão
deformada por causa da grande presença de cálcio, e o cálcio é um íon bem grande, com um raio iônico bem grande, que a gente diz que já é próximo de um piroxenoide, e não um piroxênio sensu stricto. E daí, conforme o jogo vai mudando, conforme as proporções de cálcio, ferro e magnésio vão mudando na estrutura, você vai ter campos de estabilidade de minerais diferentes. E aqui vocês conseguem ler uma grande quantidade de informações. Vocês têm, por exemplo, os tetraedros de silício, ou seja, as unidades formadoras dos silicatos. Nós temos os dois sítios que foram mencionados, o sítio catiônico M1, que é o Y, o sítio catiônico M2, que é o X. Nós temos aqui os piroxênios que se cristalizam no sistema monoclínico. Vejam que a entrada de cálcio, sódio e cátions maiores vai resultar num sistema menos simétrico, então eles se cristalizam no sistema monoclínico, e nós temos os piroxênios que se cristalizam nos sistemas ortorrômbicos. Olha que interessante. Então esses gráficos, esses diagramas de classificação são muito interessantes. A gente tem uma capacidade de tirar muita informação dali de dentro. E aqui em cima a característica que eu comentei. Se tiver mais de 50% de cálcio, os piroxênios eles vão perder a sua estrutura cristaloquímica tradicional, né, diagnóstica. Então elas somente se assemelham. E daí a gente classifica como um piroxenoide. Aqui a gente tem a classificação de Morimoto, de 1988, que se utilizou de características químicas, cristaloquímicas e cristalográficas para classificar os piroxênios em grupos diferentes. Então, nós temos como resultado uma classificação que leva em consideração também a origem dos piroxênios. Então, magmas que são muito pobres em cálcio, eles preferencialmente vão cristalizar piroxênios da série enstatita ferrosilita, que seriam os piroxênios ferro-magnesianos, ricos, né, em ferro e magnésio, cátions pequenos, que vão cristalizar-se no sistema ortorrômbico. Se nós tivermos magmas básicos ricos em cálcio, preferencialmente, nós teríamos piroxênios da série de obsídio e debergita. Então, notem que nós ainda temos magmas básicos, ou seja, eles ainda têm ferro e magnésio no magma, mas agora apareceu o cálcio. O cálcio também aparece no sistema. Então, a gente vai ter esses três elementos que vão preferencialmente se cristalizar no sistema monoclínico, gerando os clinopiroxênios. Aí temos vários tipos de clinopiroxênios. E se a gente tiver magmas mais evoluídos, já com teores intermediários em cálcio, a gente pode ter os piroxênios das duas séries, ou seja, séries ricas em ferro e magnésio, piroxênios ferro-magnesianos, e piroxênios ricos em cálcio. Então, nós temos os piroxênios intermediários, que são vários os tipos, né? Nós temos inclusive os piroxênios cálcicos, o famoso diopsídio que a gente tem utilizado nas nossas aulas agora. Temos a augita, endebergita, alguns outros que são mais raros porque tem alguns elementos diferentões aí na estrutura, tipo zinco. Continuando na classificação de Morimoto, nós teríamos os piroxênios cálcicos sódicos. Depois, num sistema mais evoluído, um sistema mais rico em álcalis, nós teríamos os piroxênios sódicos ou alcalinos. Então, veja que aparece a egerina aqui pela primeira vez. Piroxênios de lítio, que são piroxênios mais específicos, mais raros, né? Restritos. O espodumene é o principal deles. E os piroxenoides, aqueles que já têm nas suas estruturas cristaloquímicas muito cálcio em sua estrutura, perdendo aquela característica tradicional dos inosilicatos, e a gente classifica eles como piroxenoides. E eles se cristalizam nos sistemas triclínicos. Então eu vou chamar a atenção de vocês, vou voltar ao slide e vou mencionar para vocês como a classificação de Morimoto funciona. Ela leva em consideração todas as características químicas e cristaloquímicas que a gente vem conversando. E vocês vão observar que vocês também podem fazer uma certa comparação em relação à evolução de magmas. Então, magmas mais primitivos, que são pobres em cálcio, magmas, no próximo slide aqui, mais evoluídos, que são ricos em sódio principalmente, mas são ricos em álcalis de maneira geral. Então vejam como a disponibilidade de elementos vai gerar piroxênios diferentes, que vai gerar tipos e subgrupos de piroxênios diferentes. E no meio do jogo
tem mais ou menos o cálcio aqui, que pode vir mais, pode vir menos, pode estar intimamente ligado com a cristalização de ferro e magnésio no sistema, pode estar mais ligado com o sódio, aí você vai gerando tipos de piroxênios diferentes. Mas o Morimoto faz essa diferenciação, assim como a gente tinha mencionado no slide passado. Os piroxênios ortorrômbicos, os piroxênios monoclínicos, todos os clinopiroxênios, e lá no fim a gente tem os piroxenoides, que se cristalizam no sistema triclínico. Uma outra maneira de a gente observar a mesma coisa que a gente tem visto até agora, que é a classificação dos piroxênios. Os tetraedros fundamentais, o sítio M1, o sítio M2. A depender de quem vai ocupar os sítios, a gente tem uma classificação diferente. Pensem que no sítio X nós podemos ter cátions pequenos, ortopiroxênios, ferro e magnésio principalmente. Se nós tivermos já o cálcio presente, já começamos a ter clinopiroxênios, ou seja, piroxênios cristalizados no sistema monoclínico. Aqui temos o diopsídio, a edebergita e a algita. Se nós formos introduzindo mais cálcio no sistema e além do cálcio entra o sódio, por exemplo, um elemento mais álcalis, né? Nós temos os piroxênios sódico-cálcicos, nós temos os piroxênios sódicos e lá embaixo um piroxênio mais restrito, né? Que ele teria lítio na estrutura, que seria o espodumênio. Então vejam como é importante entender todas essas características, porque são elas que vão fazer a classificação dos piroxênios. São elas que vão dominar as classificações, sejam elas em termos químicos, piroxênios cálcicos, piroxênios ferromagnesianos, sejam elas cristaloquímicas, ortopiroxênios, clinopiroxênios. E também se torna mais fácil da gente observar a composição química, a fórmula química desses minerais. Você vê aqui uma composição química, muitas vezes parece que é assustador, né? Mas se vocês lerem de trás para frente, eu sugiro sempre ler de trás para frente, vocês veem que aqui você tem a unidade fundamental dos piroxênios, que são tetraedros, ou de silício ou de alumínio, ligados a ânions de oxigênio. E depois você tem todos esses elementos que eles estão ou no sítio M1 ou no sítio M2, no caso dos piroxênios. Aqui, mais próximo aos tetraedros, nós temos o sítio M1, que vai ser ocupado pelo que sobrou de alumínio, por exemplo, por um pouquinho de ferro, por magnésio, por ferro 2 ou 3, dependendo do estado de oxidação do ferro. Mas é no sítio M2 que o cálcio, que é o maior íon de todos, em termos de tamanho, vai estar localizado. Então, se nós sabemos como que funciona os aspectos cristaloquímicos dos piroxênios, a gente sabe como classificá-los, a gente sabe como ler uma fórmula química de um membro desse grupo e, mais importante ainda, nós sabemos identificá-los em lâmina ou em amostras macroscópicas. Trago também outros diagramas de classificação química. Em A, vocês vão notar que é o mesmo diagrama ternário que a gente observou no slide passado, apenas com menos detalhes químicos, né? Mas é o mesmo diagrama. Os ortopiroxênios estão aqui na base, ricos em magnésio e ferro e pobres em cálcio. Termos diferenciados de cálcio vão gerar piroxênios diferentes. E aqui uma classificação específica para clinopiroxênios cálcicos sódicos e sódicos. Então aqui vocês observam que vai entrar aqui, por exemplo, a esgirinalgita, jadeíta, a egirina, são aqueles piroxênios mais sódicos, né? Então vocês vejam que existem aí outros vértices, né? Aqui embaixo nós teríamos um vértice cálcico, que é rico em magnésio e ferro, do outro lado também um vértice cálcico, dessa vez rico em alumínio, e aqui em cima nós temos um vértice sódico, rico em alumínio, e um vértice sódico também, só que rico em ferro. Então o jogo de proporções entre esses elementos vai determinar a espécie de piroxênio que a gente está trabalhando. E torna-se muito mais fácil trabalhar com esses diagramas e trabalhar com as características dos piroxênios se a gente já sabe como que os elementos se comportam dentro da estrutura cristaloquímica e também a gente sabe que tipos de elementos que estão entrando nessa estrutura.